Senhores e senhoras, uma boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus, a fonte criadora do nosso mestre que foi, é e sempre será o nosso caminho, na verdade, a vida, e da nossa querida Mãe Maria da Rosa Mística de Nazaré esteja conosco hoje e sempre, desejando uma boa noite não só aos encarnados, mas também aos desencarnados aqui presentes. E por que não citar os queridos irmãos e irmãs que estão ao vivo nas redes sociais aqui do Obreiros da Vida Eterna? Também sintam-se acolhidos com mais uma proposta de Cristo para a nossa renovação, para a nossa reforma íntima. E enfim, sejamos cristãos e espíritas, ainda mais na prática do que no campo teórico. E como bem aqui o irmão já nos adiantou, hoje estaremos trabalhando com o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação kardeciana, publicada a partir de janeiro de 1864. Não separeis o que Deus juntou. Iremos não trabalhar com um ou mais itens desse capítulo, mas estamos abarcando-o de uma forma ampla, para que possamos compreender o que Allan Kardec, o nosso querido professor Hippolyte Denis Rivaio, nos deixou desde o final do século XIX para a nossa compreensão. Então, o convite que nós iremos já estar fazendo nesse início é para que entendamos que no universo existem as leis dos seres como nós, que somos criaturas, em uma ordem que estejamos estagiando por meio das sucessivas encarnações, as ditas leis humanas, mas também existe a lei de Deus, a lei espiritual, ou espirituais no plural, que é aquela que transcende aquele princípio transitório e fugidio material. Então, essa é a que faz com que nós busquemos entender que o amor, a afetividade tem que perpetuar-se para a nossa eternidade. E quanto mais nós nos esforçarmos no presente, mais estaremos tendo solidez em nossos relacionamentos, sejam eles qual for. Porque esse é o objetivo de nós cristãos e nós espíritas. Então, é o convite que o capítulo 22 vem nos fazer para que busquemos nesse final de provas e expiações a qual o nosso querido planeta Terra, a essência Gaia, está vivenciando e convidando-nos a essa transformação. Vejamos que a vida humana ela é mutável, sim, ou seja, está sujeita a modificações com o tempo. Óbvio, pois, conforme os povos vão evoluindo, naturalmente, transformações precisam ser feitas. Em algum momento da humanidade pode estacionar-se, sim, regredir jamais, mas estacionar-se em um ou mais pontos pode acontecer, a depender do nível de evolução de um órgão. Então, ela há de ser e estar sempre sujeita a modificações. É divina e imutável, não muda de acordo com o capricho do ser humano e a evolução intelectual dos homens. Vejamos que a nossa evolução para a eternidade dá-se por meio de duas asas. Nós chamamos de asas: a do intelecto, a expansão de consciência, mas também a da moral, da caridade, da lei, da fraternidade. Então, por mais que uma civilização ou um órgão ascenda no grau intelectual, precisa também trabalhar na moral para que essas transformações sejam benéficas para os seres em experiência reencarnatória. Então, é o que nós precisamos sempre avaliar quando estamos buscando amar de uma forma mais genuína, cristalina, a quem esteja ao nosso redor. O casamento civil e o divórcio são necessários para regulamentar as leis sociais, fruto da civilização de planeta ainda de provas e expiações. Porque sim, nós temos que nos unir em espírito, ainda que estejamos ou precisemos da condição de estarmos separados de comum acordo, cada um buscando a sua felicidade em outras situações no seu dia a dia. Respeitemos, nós não temos posse de outrem dos nossos, não. Então, é importante que respeitemos a evolução de cada ser, e se de um lado um quiser continuar com o outro por um ou mais motivos, respeitemos, desejemos a felicidade dele ou dela e vice-versa. É importante que essas leis ainda inerentes, esse final de provas e expiações precisem ser
ser melhor compreendidas por cada um de nós e respeitadas, sem mágoas, sem ressentimentos, para que cresçamos, evoluamos e cumpramos com as nossas programações reencarnatórias, que é o desafio que os nossos mentores individuais empreendem com as suas intuições no nosso dia a dia, nas 24 horas, não estamos apenas acordados, com os olhos abertos em estado de vigia, como agora, mas também em desdobramento. Os 7 dias da semana, durante a madrugada, quando o espírito desdobra-se no corpo físico, o corpo repousa nos seus devidos aposentos. Consequentemente, temos costumes diferentes para povos diferentes. E não julguemos para não serdes julgados, já disse Cristo. Situações que muitas vezes nós emitimos um pré-julgamento. Será que nós podemos não ter passado por elas e feito ainda pior em reencarnações anteriores pretéritas? Olha como Cristo sempre cirúrgico em suas frases, para que cuidemos do nosso campo evolutivo, do nosso erro. E o mundo tenha, em momento oportuno, por meio das leis, a oportunidade, também por meio dos exemplos que nós possamos empreender, de se transformarem, mas não por imposição, sim pelos nossos bons exemplos, que é a conquista de um ser espiritual que busca a reforma íntima. Então a lei divina é a imutável, e é a lei do amor, não tenhamos dúvida, sem ela o casamento se família por si mesmo, tornando-se comumente necessária a separação do casal, o respeito recíproco. Lógico que é compreensível que pessoas que ainda não têm a condição nenhuma de despertar que nós estamos tendo desde o final do século XIX, com a terceira revelação, com o Consolador prometido por Cristo, disse que rogar meu Pai há 2.000 anos atrás e que concretizou-se nosso ordem no final do século XIX, esses que ainda não têm essa oportunidade de despertar, é compreensível, deve ser respeitado. Então, em situações necessárias, respeitemos e possamos interagir quando para isso tivermos oportunidade. Porque um dia eles como nós ascenderão em seus espíritos, tanto moral como intelectualmente. Na visão espírita, o casamento é um objetivo divino para a possibilidade de encarnações dos espíritos e seus reajustes pretéritos. Quantas situações que ficaram pendentes no passado, que nós não conseguimos ali desenvolvê-las, e que, obviamente, já que o Cristo disse que o plano tiver de enviar a colheita obrigatória, em um futuro próximo ou intermediário, voltar-se-iam esses espíritos em um núcleo reencarnatório familiar, para que pudessem ganhar as suas arestas, esforçando-se reciprocamente. Não é um esforço individual nem conjunto, é para isso essa união, mas sempre iremos esbarrar às vezes em algumas situações que precisarão de esforços maiores de nós dentro de um ciclo de entendimento de um casal, que tiver uma melhor despertar, tenha mais paciência, resiliência, benevolência, outras lições que o Evangelho segundo o Espiritismo convida-nos a aprendermos. E como é importante que aprendamos mesmo já antes de sair para a rua, no ambiente familiar. Se vemos algumas situações dos casamentos que possam fracassar, ou que fracassaram, quando o casamento se dá sem um amor verdadeiro, proveniências, interesses materiais, poder, atração física ou paixão, o respeito entre o casal passa a não existir. Porque vive o momento, o presente. E vive o presente, nós vamos buscar o quê? A satisfação do prazer que a matéria e que o mundo pode nos oferecer. Mas esses pontos, essas características, vejamos, e eu acredito que os irmãos estão percebendo isso, a partir do momento que nós não temos um despertar, não fica difícil que nós exijamos de outrem atitude igual à nossa que nós estamos buscando empreender e construir nosso dia a dia. Para o porquê da paciência, lição trazida também no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo irmão espiritual João de diz que até o momento faz parte do grupo de mentores de
Divaldo Pereira Franco. Se foi ela que no século XIX trouxe essa lição, a paciência. Quando exercitamos a paciência, exercitamos essa resiliência de entender que se uma ou mais pessoas não conseguem nos compreender, um dia elas compreenderão, mas precisamos nos esforçar e dar bons exemplos para que esse lado material, enfim, deixe de existir aos poucos, paulatinamente, em nossas vidas, se almejamos a entrar ao próximo nível de grau evolutivo do nosso orbe do planeta Terra, que é o mundo de regeneração, o terceiro nível de grau evolutivo de uma ou de qualquer das muitas moradas da casa do Pai. É importante sabermos trabalhar com essas situações de baixo para cima, de dentro para fora, sem desígnios, para que não pioremos algo que já está difícil de, por exemplo, estarmos na convivência do dia a dia. Quando o divórcio se torna necessário, toma conta dessas vidas o orgulho, o egoísmo, a indiferença, a violência física e a verbal, a falta de respeito mútuo e, às vezes, o adultério, tornando-se então necessária a separação, a fim de que não aumentem os débitos. Não nos esqueçamos, inclusive, que foi falado sobre o adultério, não apenas a concretizado, mas também com o próprio pensamento. Olha como é difícil a reforma íntima. O orar e vigiar com Cristo a 2 mil anos dentro convidando. É impossível? Não. Difícil trabalharmos com essas possibilidades, mas não é impossível. É o convite que a doutrina dos Espíritos nos traz e nos sugestiona, não nos impõe jamais a empreendermos em nossas vidas. Então, muitas vezes, essa separação, esse divórcio, é para que não cause um mal maior e se ambas as partes entenderem que assim é melhor para ambos, que bom, porque cada um vai buscar uma nova vida, uma reconstrução que pode ser melhor, desde que esforcem-se para tanto, porque a construção é sempre um desafio de cada um de nós. Vamos buscar uma pergunta de um livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana. Estamos trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é importante entrelaçarmos situações que estão dentro da codificação kardeciana. Então, assim, Kardec faz o seguinte questionamento aos Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relacionamento nos laços de família? Respondem os Espíritos: uma recrudescência do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência e outras mazelas ainda, infelizmente, reinantes em nosso órgão. Basta que acompanhemos o que acontece em todo o mundo, nessa globalização com nós temos acesso às informações instantaneamente. Então, até isso temos que nos policiar. O que nós estamos assistindo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos replicando para o meio? Responderemos centil por centil. Ou o plantio é livre, a colheita obrigatória. A cada um conforme as suas obras, disse o Cristo. Olha a importância dessas pequenas, entre aspas, frases, palavras mais grandes em expansão de consciência para que sejamos pessoas melhores. Então, aqui agora as perguntas 939 e a 940, logo lá no finalzinho da obra do Livro dos Espíritos. A seguinte mensagem dos irmãos espirituais, a falante do Espírito da Verdade. Quando os Espíritos reencarnam para conviver no casamento e em família, são quase sempre protagonistas do passado e a relação entre ambos é com a finalidade de se reajustarem dos débitos e encontros afetivos de encarnações anteriores. Pergunto o que os irmãos espirituais têm no livro dos Espíritos não estão nos explicitando, está fora desses comentários que até o momento os irmãos espirituais estão nos auxiliando a compreender esse bate-papo fraterno entre nós. Não, é um trabalho de resiliência de cada um de nós para essa compreensão e para esse auxílio mútuo, essa reciprocidade na busca constante da nossa felicidade. Vamos trazer mais alguns conselhos dos irmãos espirituais dentro desse capítulo 22. Reconhecer que o próximo é diferente de nós e que está numa evolução diferente, independentemente se mais avante
cada uma dessas situações, avaliando-as, trabalhando-as em prol deles e em prol de nós mesmos. Valorizar as qualidades do parceiro e não fazer críticas destrutivas às suas limitações, porque isso não agrega, muito pelo contrário, pode piorar algo que já está em desajuste. E não é uma atitude cristã fazer críticas, tampouco explica. Porque o Espiritismo, se é uma consolador prometido a terceira revelação, é uma continuidade do cristianismo. Então, não estejamos fora das leis divinas, porque aquilo que é dado no mundo será cobrado, disse o Cristo, não apenas em recursos peculiares, mas em consciência, em abertura de campo mental para um entendimento mais amplo e não apenas no nosso mundo individual. Valorizar as qualidades do parceiro e não fazer críticas destrutivas às suas limitações, como é importante que nós observemos isso no dia a dia. Divisão de tarefas, tanto de trabalhos assistenciais quanto dos domésticos, além da educação dos filhos. Não sobrecarregar o nosso parceiro ou parceira, acompanhar o que nossos filhos estão realmente aprendendo ou deixando de aprender, é responsabilidade nossa e responderemos sentido por sentido também por essas situações. Então, evitemos que precisemos pagar no futuro em uma nova oportunidade agora. Isso que cabe a cada um de nós empreendemos já no agora, na atual encarnação, para que busquemos essa felicidade e alcemos voos maiores no mundo de regeneração em seu estágio inicial. Fazer concessões, lembrando-nos que ceder agora não significa relaxar-se, mas ganhar mais adiante em compreensão e evolução. Existe atividade popular que diz que às vezes é importante que possamos dar um passo para trás para que alcemos dois à frente com mais exatidão, com mais assertividade. Olha a humildade, olha a simplicidade aqui que os irmãos espirituais convidam-nos a desenvolvermos, e se a gente já estamos desenvolvendo-as, que aprimoremos-las com esses nossos esforços. Pois ninguém é dono de ninguém, exatamente. Todos somos irmãos em eternidade, em posições diferentes a cada uma das encarnações. E se o único Pai nós temos que a fonte criadora, que é Deus, saberemos que teremos em momento oportuno, no mundo espiritual, uma verdadeira vida, dar satisfação de cada um dos nossos pensamentos, dos nossos atos ou dos nossos não atos. Dizem os Espíritos, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem para que sejamos fites com a lei de Deus. Saber ouvir e saber calar quando necessário. Cultivar a paz, evitando discussões fúteis por opiniões próprias e de autoritarismo. Não deixe seus compromissos com o seu cônjuge e com a sua família em segundo plano, desculpando-se por muitos afazeres relacionados ao trabalho ou ao campo religioso ou às atividades sociais, porque aí estaremos não enganando o nosso parceiro ou parceira, mas apenas somente enganando-nos, porque um dia daremos satisfação disso. E como seria feio nós que estamos no campo do cristianismo e do espiritismo buscarmos nos enganar? Para quê? Não precisamos mais disso. Isso tem que ser atitudes que ficaram no passado, seja das encarnações anteriores, seja dos anos anteriores da nossa atual encarnação. Olha o convite como é amplo da doutrina dos Espíritos, mas desafiador. Trago aqui uma obra intitulada Sol nas Almas. Obra essa trazida pelo irmão Valdo Vieira, que aqui no campo do lado direito de nossa apresentação está bem novinho, na época que ainda trabalhava com o querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. E o irmão espiritual que traz essa mensagem em conjunto ao tema de hoje, capítulo 22, é o Espírito André Luiz. Assim diz André Luiz: auxiliemos na terra a compreensão do casamento como ser um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar, para que novamente não tenhamos que no futuro vir a ressarcir o que está fácil, entre aspas, falando, de o fazermos. E quando falo fácil é porque, por exemplo, atuou Deus da vida eterna semanalmente
nos proporciona diversas ferramentas, não apenas pelos expositores que aqui à frente, mas principalmente pelos cursos, os atendimentos espirituais. Semanalmente nós temos ferramentas para que essas situações sejam trabalhadas de forma mais fáceis em nossas vidas. Então vamos buscar esse esforço, a convite do Espírito André Luiz, pelas mãos do querido Valdo Vieira. O amor é longânime, não leva em conta o mal. O amor nunca falha. Frase do querido apóstolo Paulo, a 1 Epístola aos Coríntios, no seu capítulo 13. É um amor transcendente, um amor que lá no segundo slide do nosso conteúdo convida-nos à lei de Deus, à lei espiritual que transcende e pode nos proporcionar a relativa felicidade já nessa encarnação, não absoluta, porque estamos ainda no final de provas e expiações. Já partindo para o término de nossa apresentação, trago-os da esquerda para a direita, esses irmãos que muito fizeram, muitos exemplos deixaram, e outros mais por meio do chamado que disseram a cada um de nós de forma direta e indireta que estariam conosco até o final dos tempos, ou seja, nesse momento agudo ao qual a humanidade passa, começando por Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que veio no mês de abril do ano de 1900, voltando para o mundo espiritual, auxiliamos na condição de médico com outros milhares de médicos em todo o orbe. Temos também aquele que foi mentor de Chico Xavier, que voltou para o mundo material, para a reencarnação, como disse o Chico, no ano de 2000. No interior de São Paulo, nós sabemos que lá ainda ele está e trabalha no campo da educação junto à humanidade, não apenas junto a nós, os brasileiros. O Senhor Jesus Cristo, depois Maria Rosa Mística de Nazaré, depois veio o professor imponente Leon Denis Arrivaio, cujo pseudônimo nós o conhecemos por Allan Kardec, e enfim no centro sentado naquela imagem que tanto nós amamos de ter visto, conhecido e até mesmo divisado ou divisando-as no presente, e a divisaremos muito no futuro nos estudos das suas mais de 450 obras psicografadas do nosso querido apóstolo Xavier, nas palavras de Valdo Pedro, que é o nosso querido Chico Xavier, dizendo-nos: conhecimento, amai-vos desde o primeiro mandamento, mas instruí-vos também eis o segundo, se é uma orientação do Cristo, que é o canal maior do nosso Pai. Assim precisamos desenvolver em cada oportunidade reencarnatória de forma mais ampla e séria, para que expandamos a nossa consciência e mais tenhamos oportunidade de trabalhar em prol do todo, de uma visão macro e não micro no meu individual, buscando uma visão macro como é importante esse conhecimento, essa busca constante. Pois também nos convidamos ao autoconhecimento. E o que seja autoconhecimento? Se eu não reconhecer as mazelas que eu já passei, que eu ainda as enfrento da atual encarnação, e principalmente das pretéritas, como eu hei de as trabalhá-las, para que eu as conserte e no futuro não precise reincidir no que ficou pendente que cabe realizar nessa atual encarnação. É o autoconhecimento, é a busca dessa reforma interior. E, dando feixe nesses dois itens, por que não a prática do bem, a caridade, a fraternidade, aquilo que realmente levaremos para o mundo espiritual em consciência divina, dizendo: eu busquei fazer o melhor de mim, sei que muito mais eu poderia fazer, mas pelos meus esforços que eu acabei de abandonar nessa encarnação que eu abandono, eu hei de fazer uma próxima programação encarnatória mais assertiva, com mais oportunidades de agir em prol do meu semelhante. É ou não é, queridos irmãos, um convite amplo a cada um de nós, e que sim, os que buscarem trabalhar esses três aspectos gabaritar-se-ão, assim reencarnarem no próximo nível evolutivo do nosso orbe, da nossa querida essência gaia, que é o mundo de regeneração. Então vamos nos esforçar dentro desse capítulo 22, não separei isso que Deus juntou, mas também trabalhando esses três aspectos, esse aspecto da nossa evolução, acima de tudo, espiritual, que é a que nós levaremos para a nossa eternidade. Que assim seja, graças a Deus, agradecendo a presença de todos os queridos irmãos e irmãs aqui, encarnados e desencarnados,
Desejando uma boa noite aos senhores e senhoras que nos acompanham de seus bares do trabalho, em seus veículos, enfim, onde quer que estejam, levem e recebam a luz da fonte criadora de Deus e busquem ser melhores como nós, nem esforçar-nos com as lições que aqui aprendemos no núcleo espírita, obreiros da vida eterna. Então tenham todos uma boa noite e vou convidar os irmãos e irmãs que se sintam à vontade para que fechem os seus olhos nas vibrações finais para a próxima etapa dos passes, onde convido-os para que estejamos buscando o universo e no universo enxerguemos o nosso querido sistema solar, buscando agora a imagem que nós conhecemos do nosso planeta Terra, percebendo que são cerca de 8 milhões de seres encarnados em experiência evolutiva. E tenho certeza que hoje também no planeta Terra existem 16 mil bilhões de seres a reencarnar e fazer soma. Seres que querem evoluir nas duas dimensões da vida, não apenas querem, mas precisam. São cerca de 25 bilhões nesse momento, no final de provas e expiações. Então, vibremos por cada um desses seres nas duas dimensões, material e também espiritual. E em especial, direcionemos as nossas mentes espirituais também aos locais de guerra, de sofrimento, de ausência do poder público, de ausência dos governantes, para que eles possam, em momentos oportunos, receber outras oportunidades evolutivas e que, para tanto, esforcem-se. Tenham a humildade de pedir ajuda a Deus, a Jesus e a Maria de Nazaré e aos seus mentores individuais. Que direcionemos também os nossos pensamentos agora para os nossos lares, vibrando por todos que estão ali, não apenas os nossos parentes do reino mineral, mas aqueles queridos, outros princípios inteligentes que estão interagindo conosco em campo evolutivo, seja no reino animal, seja no reino vegetal e ainda no reino mineral, que também recebam esses benditos eflúvios energéticos do universo. E essa certeza, do amparo sempre de Deus, e também a certeza de que cabe a cada um de nós a nossa transformação e a transformação do nosso homem, é que vamos dando por encerrada essa primeira etapa e já nos preparando para recebermos agora os tratamentos espirituais da casa. Que assim seja, graças a Deus.